Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Meu nome é Sandro Muniz, sou biólogo do Instituto Estadual do Ambiente, trabalho no Parque Estadual da Pedra Selada, na região aqui, né, do estado do Rio de Janeiro, pegando a região da Mantiqueira. O objetivo dessa apresentação, e ela vai começar com uma parte teórica e depois vai ter uma parte visualização da prática, da ação, né, desse tipo de restauração florestal. Então a gente vai falar sobre o uso do método de nucleação, né, para a restauração florestal da unidade de conservação. Inicio essa apresentação mostrando que a natureza sempre nos encanta. Em estudo recente, do ano passado, cientistas descobriram que algumas espécies de flores conseguem ouvir o zum-zum aí das abelhas e com isso aumentam a produção de néctar. Então, mostrando que há comunicação entre animais e plantas, plantas e animais, plantas e plantas, animais e animais, não só essa que é dada pela cultura humana. Então a gente tem que aumentar mais a nossa capacidade de percepção. Muita coisa escondida aí nesse mundo. Então aqui eu selecionei dois objetivos, né, dentro do plano de manejo da unidade de conservação, né. Então, o primeiro que eu selecionei é oferecer oportunidades de visitação, recreação, interpretação, educação e pesquisa científica, estimulando o desenvolvimento do turismo em bases sustentáveis. E o segundo ponto que eu selecionei aí, que seria assegurar a continuidade dos serviços ambientais prestados pela natureza. Então, os serviços ambientais aí, né, vamos exemplificar aqui como, né, os polinizadores que geram o alimento nosso, né, geralmente eles estão dentro das florestas, das áreas protegidas. A água, né, um importante serviço ambiental prestado pelas florestas. O ar puro também, né? Então, o cuidado com o que a floresta oferece, né? Esse, a mata ciliar protegendo contra o assoreamento dos rios, né? Então, esse projeto de nucleação, que é uma forma de recuperação florestal, ele toca nesses dois itens, esse projeto aqui do parque, que seria a educação ambiental, pesquisa científica e também, né, gerar uma continuidade dos serviços ambientais prestados, né, e pela unidade de conservação. Dentro da unidade de conservação, a gente tem aí uma grande biodiversidade. Coloco aí alguns exemplos, né, que a gente pode verificar. Aí os anfíbios, né, a própria riqueza cênica também se enquadra dentro da biodiversidade, a própria cultura humana, né, faz parte da biodiversidade, né. Ao lado direito, ao alto, né, uma abelha numa flor, embaixo as bromélias, né, que bromélia e um grilo ali, um gafanhoto, não dá para verificar agora direito. Uma outra, né, uma neurogélia, uma outra bromélia, ao lado esquerdo ali um gambá. Para diminuir um pouco essa questão da destruição da natureza, né, faz-se necessário então um manejo. Então, o manejo dessa biodiversidade seria uma forma de da gente acelerar a recuperação florestal, a recuperação ecossistêmica dessas áreas destruídas. É evidente que se a gente deixar a natureza se recuperar sozinha, ela vai se recuperar, mas o nosso impacto humano ele é muito mais forte e intenso do que a capacidade natural né, da natureza se recuperar. Então a gente tem, então a gente tem como podemos ver aí esse artigo que mostra o quanto sobrou, né, onde, né,
onde estão e o quanto sobrou da nossa Mata Atlântica. Esse artigo, ele, ele- esse artigo aqui, como a gente pode ver, os principais autores são o Milton Ribeiro, né, o John Paul Fitzgerald, e que, se não me engano, é o cara que bolou a teoria dos hotspots, e dentre outros aí. A Marcirota aqui da SOS Mata Atlântica. Então, olha só, sobrou da floresta atlântica sobrou mais de 80% dos fragmentos tem menos de 50 hectares. Então, realmente fica muito difícil você fazer uma conservação dessas áreas sem utilizar sistemas inteligentes, né? Eu quero dizer o seguinte: plantar uma árvore ou outra, isso é sim correto, mas não devemos parar só nisso, devemos ir além disso, porque a natureza ela é além, né? As conexões naturais elas são muito mais do que simplesmente uma árvore sozinha dentro de um descampado ou no quintal da casa. A gente tem que ir além disso. Então, esse artigo fala que sobra 12% da floresta original da Mata Atlântica e que essas áreas, então, né, 50 hectares seria o equivalente a 50 campos de futebol, né, tamanho do Maracanã, mais de, então, novamente, 80% desses fragmentos são menores que 50 hectares. Fora isso, eles estão distantes um do outro. Então, também é péssimo para a ecologia da Mata Atlântica, porque uma coisa é um, uma ave voar de um fragmento, percorrer 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros e chegar a um outro fragmento. Então, num ela tem um ninho, no outro ela caça. Outra coisa é um animal que, por exemplo, vamos pensar aqui um bicho preguiça, né? Ou uma cutia, de repente, né? Eles vão ter que se deslocar entre um fragmento e outro, e nesse percurso eles podem sofrer ataques, porque dentro dessa área geralmente são fazendas, ou são áreas improdutivas, ou são áreas que potencialmente é, pode, pode correr um risco muito grande. Alguns animais não saem da floresta, então eles não vão sair de um lugar para o outro. Outros animais, como por exemplo algumas espécies de, sei lá, uma coisa é uma onça sair de um fragmento para o outro, outra coisa é um inseto, um coleóptero, um besouro que anda muito devagar, se deslocar de um lugar para o outro. Ele até pode se deslocar 3, 4, 5 mil metros voando ou caminhando, mas o risco que ele tem, esse gap, né, essa lacuna é muito grande para a conservação dessa própria espécie. Então, entre os impactos que a gente pode citar, que acontece, por isso faz necessário o manejo das áreas naturais, queimada é um dos principais, o pasto também, né? É, ele também gera um impacto grande, né? Porque geralmente no Brasil a gente tem feito que destrói a floresta para fazer pasto, e no caso da Amazônia, né, a gente está focando na Mata Atlântica, mas no caso da Amazônia, quando você desmata, o solo é, como dizia lá meu professor Fernando Martins da Unicamp, o solo ele tem muito ferro e é um solo bem pobre na Amazônia. Então quando você corta a floresta, a chuva e o sol agindo em conjunto, dia após dia, faz com que a água que se absorveu, na hora que ela sobe para evaporar, ela traz ferro junto dela e vai fazendo com que o solo vai ficando duro, cada vez mais duro. Então vira um deserto. Então você destrói a floresta amazônica para plantar soja, depois você não consegue mais, depois você bota gado, depois você não consegue mais, depois vira o que? Vira um deserto. Com consequências para todo mundo. Isso daí é tragédia dos comuns, né? Então a ação de um único indivíduo não, não é percebida como problema. Quando junta todos os indivíduos, gera um grande problema para toda a humanidade. A caça também, né, não precisa nem explicar,
os impactos que ela dá, e as espécies exóticas e invasoras também, né, em muitas unidades de conservação, desde cachorro, de gato, de jaqueira, né, é, trapoeraba, né, existem diversos estudos aí comprovando os grandes impactos para não só a manutenção de áreas naturais pelas espécies exóticas e invasoras, como também a destruição das relações ecológicas geradas pelas espécies invasoras, vegetais e animais. Algumas interações que a gente pode mostrar aí, vocês podem observar que você tem relações harmônicas dentro da ecologia, relações desarmônicas, vocês têm relações intraespecíficas e interespecíficas, então você tem relações entre indivíduos né, populações da mesma espécie e entre espécies diferentes também, né? As abelhas, por exemplo, aí foto da JI, elas têm inter-relações, né? Elas têm a colônia, né? Por exemplo, é uma relação harmônica. E dentro dessa mesma relação intraespecífica também tem relações interespecífica harmônica por meio de, 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 de relações mutualísticas e comensais, como por exemplo, é, como tem na mandaçaia, na abelha mandaçaia, você tem pequenos coleópteros bem diminutos que fazem a limpeza da colônia. Então, que alguns chamam de cachorrinho, né, os meliponicultores. E um exemplo também, novamente, aí a onça, né, parda, como um exemplo de uma competição, né, desarmônica, entre aspas, né, que seria a predação. Aqui ainda, novamente, por que eu estou falando tudo isso, né? Então, eu falei dos impactos, eu falei um pouco, eu falei antes do que sobrou da floresta, falei dos serviços, né, que elas prestam para sociedades humanas, né, serviços ambientais como água, polinização, né, alimentação, lenha também, em muitos casos também, aquecimento. Depois falei o que sobrou da floresta, a Mata Atlântica, depois estou mostrando as interações, né, que a gente pode ter. E a partir daí, esse é o último slide, a partir daí a gente vai entender, né, o objetivo da nucleação, que seria, não, esse não é o último slide, que seria tentar criar uma maior resiliência, né, dessas áreas manejadas, dessas áreas restauradas. Então, você pode ter uma área de pasto que está cheia de braquiária, que é uma espécie africana de grama que bloqueia praticamente o nascimento de qualquer outra espécie nativa. Então, se a gente olhar aqui uma situação normal, pensar que solo sem vegetação por algum motivo aí, sei lá, caiu um raio, matou um monte de árvore, o solo ficou limpo, assim. Então, com o tempo a gente vai ter a sucessão, né, agindo, a sucessão ecológica, esse solo sem vegetação, ele vai com o tempo tendo espécies pioneiras, né, um tipo de uma plantinha, um matinho nativo, uma graminha nativa, uma plantinha ali um pouquinho diferente, né, dessas iniciais, né? Então surgem pequenos arbustos, então surge uma, uma, um arbustinho pequeno ali de alguma espécie da família, por exemplo, dos tomates. Depois de um tempo começa a surgir alguma vegetação arbustiva, depois a mata intermediária e depois a mata semelhante à original, que seria o objetivo de toda a gestão, de toda a unidade de conservação para a proteção. E isso aqui, quando a gente consegue fazer isso, chegar no nível 6 aqui do lado direito, vocês conseguem observar, a gente tem um aumento da resiliência, porque a resiliência seria então a capacidade, isso dentro da ecologia, né? Seria a capacidade de um ecossistema de responder a uma perturbação ou distúrbios, né? Resistindo a danos e recuperando-se rapidamente. Então, se a gente consegue restaurar um local, aumentando a sua resiliência, aumentando então a sua capacidade de resistir a danos e se recuperando rapidamente, então aí sim a gente está conseguindo atingir os objetivos, né, em prol da natureza e das sociedades. Então, o objetivo do projeto é restaurar com os métodos de nucleação. Nucleação são núcleos, né, que vocês verão aí ao longo dessa apresentação, uma área dentro do Bosque do Visconde. Esta área também servirá como exemplo para que a sociedade veja o processo ocorrer, né?
e servirá de modelo para outras áreas dentro do Parque Estadual. Material e método, né? Então serão utilizados os principais métodos de nucleação: transposição de solo, coleta de chuva de semente e posterior semeadura. Então veremos o que é cada item aí. Transposição de solo, eu não fiz a filmagem, mas eu tenho uma parte que eu vou mostrar futuramente. Coleta de chuva de semente, vou mostrar aí. A semeadura, transposição de galeria ou abrigo de fauna, puleiros artificiais, plantio de mudas nativas em grupos e o plantio de espécies que possam enriquecer o solo com nutrientes, por exemplo, o feijão guandu. Aí o modelo, né? Sem nucleação e com nucleação. Sem nucleação, geralmente a gente planta algumas árvores ali e gasta-se uma fortuna para fazer a manutenção dela. O com nucleação, a gente usa várias formas. Então, coletores, né? Coleta de chuva de semente, a gente armou coletores dentro da floresta para coletar essas sementes que caem de forma natural. Então, a gente não está plantando sementes que não estão na época, elas caem na época dela. Né, a gente não força o aborto na árvore, ela que surge normal. Com essas sementes a gente tanto germina dentro do, da estufa, como a gente coloca diretamente no solo. Aí os puleiros também, a galharia que serve de abrigo aos animais e a transposição do banco de semente, que é tirar a parte do solo da floresta que está cheio de nutrientes, fungos e bactérias e sementes para áreas destruídas dentro, né, da área a ser recuperada. Então isso daí é apenas um modelo esquemático da área que será trabalhada. Aí, para ficar um pouquinho mais claro, né, um desenho extraído de espíndola, né, algumas formas. O A são galerias que atraem animais, então os animais eles acabam defecando, levando sementes no corpo sem querer, então favorece a recuperação de uma área degradada, né, quando a gente bota uma grande quantidade de galhos. O B ali são com seus puleiros com trepadeiras, então atrai morcegos, por exemplo, e aves, que são grandes dispersores de semente. Né, o C também é um puleiro vivo, né? O D, um puleiro artificial, né, onde as aves vão fazer cocô ali de espécies que vão nascer. A E aí são a técnica de transposição do solo. E a F, os coletores de sementes que vocês verão aí. Novamente, a junção de todos esses modelos para tentar aumentar a resiliência das áreas em recuperação. Então é isso. Eu vou agora mostrar então alguns vídeos aí que eu preparei para mostrar para todo mundo que está assistindo. Iniciamos aqui a subida da trilha, né? A gente pode ver que é uma floresta em estágio secundário, né, de recuperação, que é a trilha manejada pela equipe do Parque Estadual da Pedra Selada. Aqui está um coletor, a gente pode observar a floresta, né, bem preservada, estágio secundário de regeneração, bem, eu diria, avançado. Aí você pode verificar a estrutura feita com PVC e tela, e uma grande quantidade de folha e sementes. Aqui a gente pode ver melhor as sementes. Eu tirei a folha. O saco já está ficando cheio de coleta. Já foi feito 3 coletas. Falta ainda mais 7. Eu achei uma aqui. Ups. Deu zoom aqui sem querer.
E aqui está a visão de cima. Geralmente as folhas ficam por cima, né? E embaixo ficam as sementes. Boa parte delas são pequenininhas, porque eu já fiz a coleta recentemente. Veja aqui, ó. Uma semente já está inclusive bem comida, roída. Uma grande quantidade pequena. A gente pode ver frutos diferentes. Fruto que a gente encontrou lá dentro do coletor, olha. A gente pode verificar eles no chão aqui. Demonstrando que não há impacto nenhum na dinâmica na floresta dos coletores. Então pessoal, a gente está aqui dentro da floresta. Eu vou mostrar aqui a presença de uma grande variedade de plantas, né, que mostra que essa floresta está em recuperação e está indo muito bem na sua recuperação. Bom, pelo menos assim eu acredito. Vou virar aqui a tela. Estratificação, a gente pode ver a presença de lindas bromélias, né, de diversas espécies. Uma grande quantidade de serrapilheira, né, demonstrando que troncos caindo, né, que gera matéria em decomposição. Uma grande quantidade de árvores de diversos portes, tamanho de tronco, né, de formatos de folha. Aqui é um bambuzinho nativo. Deixa eu ver o que mais que eu consigo identificar aqui. Aqui é uma melastomataceae. Você consegue observar que é uma floresta bem diversa, mostrando que, né, esse material todo aqui pode servir de base tanto o solo, né, essa serrapilheira aí, que seria essa matéria de decomposição que está rica, cheia de fungos, de bichinhos, insetos, né, bactérias, em sementes, que vão proporcionar também no projeto de nucleação uma boa e saudável recuperação da área a ser restaurada. E ainda mais numa área, né, muito próxima de onde a gente está restaurando, tirando o capim braquiária, que é um exótico invasor, e recuperando com as espécies nativas, tanto das sementes coletadas quanto desse solo aqui rico. Então é assim, aqueles coletores todos estão dentro da floresta, né, bem para dentro da floresta, uns 200, 300 metros, e tem alguns coletores que estão na margem da floresta, a gente chama na borda. Vocês podem inclusive ver a iluminação lá no fundo, que já está quase no fim dessa florestinha aqui, para poder captar uma grande quantidade e diversidade de espécies de plantas, de propálogos, de sementes. Aqui é um palmito. Aqui é um palmitinho menor ainda. Então está bem perto de um coletor nosso. É uma área onde foi coletado parte do serrapilheira. Já nem é mais possível ver que foi tirado o solo daqui. Inclusive folhas, né? Inclusive a gente já vê a germinação de diversas novas espécies de plantas. Ali um bico de pato. Ali a gente tem uma palmito. Podemos ver o núcleo. Era um matagal assim, e com transposição do solo, né, ele ficou assim. A gente transpõe toda parte do solo para uma área limpa, né? Já pode ver uma grande quantidade de espécies pioneiras crescendo aqui. E aqui tem outro núcleo. Entrou algum cavalo aqui, andou destruindo as estruturas, mas... E aqui embaixo outro núcleo. Aqui foi plantio no caso direto.
de mudas consorciadas. Mas eles estão de um tamanho considerável, já 1 metro. Tem aqui, se eu não me engano, é uma melastomatace, deve ser uma quaresmeira, perdão. Ali a gente tem ipê amarelo. Aqui é um guapuruvu. Só que tinha mais, mas aqui tem outro guapuruvu. Tinha mais, mas essas formigas mandaram ver. É um puleiro. É um puleiro feito para as aves fazerem suas necessidades e junto vai as sementes e germina. Como foi o caso aqui, tinha um puleiro aqui, aqui ainda tem, mas o pessoal está fazendo manejo aqui, né? Mas tinha um em cima desse núcleo aqui, esse aqui na frente, e ajudou na requalificação aí da área. Vocês podem ver o entorno, é braquiária pura. E aqui já é uma ilha de diversidade. Estamos aqui com o nosso viveiro pequeno, né, com diversas espécies nativas. Aqui está o tamanqueiro, ali está o cupânia, ali a gente tem jacarandá, ao lado esquerdo, aí bem central, a gente pode ver as araucárias, bico de pato, e aqui palmitinho, né? Ali jacarandá, aqui mulungu, e ali a gente tem, por exemplo, né, o experimento de chuva de semente, que é aquele que a gente coletou lá, só que isso daí é do ano passado. Então a gente pode ver aqui o surgimento de algumas espécies já aparentemente lenhosas, que vão ser transplantadas para aqueles núcleos. Aqui também um outro núcleo. Esse aqui, esse que a gente vê agora, é uma chuva de semente mais recente. Isso aqui são algumas aparentemente neumáricas, né? Mas aqui tem semente que germinou de espécies arbóreas. Aqui no caso é uma cupânia. Aqui ao lado também, dessa mesma época, é mais recente isso aqui, foi em janeiro, fevereiro. A gente pode ver inclusive aqui, ó, filmar aqui as folhas, igual que a gente coletou ontem lá na floresta. Aqui novamente uma cupânia, aqui algumas espécies nativas que ainda não tem identificação, mas eu sei que essas plantas todas são nativas daquela mata que a gente foi. Aqui a gente pode ver também uma outra chuva de semente, mas aparentemente não foi muito para frente. Então eu vou reaproveitar. Esse aqui foi os que a gente coletou ontem. E esse aqui é um que não foi para frente por N motivos. Provavelmente foi a época da coleta e a época que a gente colocou para germinar, né? E o outro galão aqui eu vou jogar o excesso de folha, né? Mas a ideia é tentar reproduzir o que acontece na floresta, em que as sementes caem num solo cheio de terra, evidente, micro-organismos, e as folhas da própria floresta, que oferecem todo um microclima ideal para as espécies pioneiras e as espécies tardias, né, secundárias, poderem se desenvolver. Então eu vou jogar o excesso de folhagem num outro balde que eu vou reaproveitar, né? Dá para usar no minhocário depois, né, para fazer proteção para evitar insetos. E vou verificar nessa retirada do excesso de folhas se há a presença de de sementes, evitando, né, perder trabalho aí, perder, né, as sementes que poderão vir a se germinarem e continuação do nosso projeto de restauração florestal.
A gente pode ver as sementes aqui, né? Aqui, semente de Volquísia tucanorum. Então, aqui, mais semente de Volquísia tucanorum. Eu vou espalhar elas de forma adequada aqui. A gente já está quase no final, né, do saco. Sobrou muitas sementinhas menores, né? E uma ou outra aqui maior, né? Isso aqui acho que é a palmeira arecanga. Novamente uma Volquísia aqui. Depois eu vou mostrar uma foto dessa flor. Essa árvore é linda. Uma flor amarela que se destaca na floresta e atrai muitos animais. Aí finalizamos a confecção dessa bandeja. A gente pode olhar. Ela está repleta de folha e de sementes, né? Tentar reproduzir o chão da floresta, né? Dá uma olhada, é apenas, né? Então folhas e aí consequentemente fungos e nutrientes, né, para sementes. Muita semente depende dos fungos para poder germinar. Algumas até germinam sem problema nenhum, mas para ir para frente elas precisam de um fungo. Aqui é uma outra bandeja com uma chuva de semente. Olha aqui, aqui a gente tem uma aparentemente parece uma Solanacea. Também aqui outras nascendo aqui, um outro matinho nascendo.